Olá, este é o podcast da Azeduca na versão em vídeo. Agora você pode acompanhar as nossas conversas também em vídeo no Spotify. Em nome de toda a equipe da Azeduca, eu espero que vocês gostem e que mandem seus feedbacks nas nossas redes sociais ou por e-mail. Hoje nós recebemos a doutora Paula de Camargo Moraes, médica radiologista, especialista em imagem mamária no Salomão Zop, e o doutor Almir Galvão Vieira Bittencourt, médico radiologista, especialista em imagem mamária na DASA, para uma conversa muito rica sobre saúde feminina focada em métodos diagnósticos de câncer de mama. Sejam muito bem-vindos. Bom, câncer de mama é o câncer que mais acomete mulheres no Brasil e no mundo. Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, mais de 66 mil novos casos são diagnosticados por ano de 2020 até o momento. Então é um número muito alarmante, é um número muito impactante e daí a importância de estarmos aqui hoje falando sobre isso, falando sobre a importância do diagnóstico precoce. Então, para começar, eu quero saber de vocês o que é rastreamento e qual que é a importância quando nos referimos a câncer de mama. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Aline, pelo convite. É muito bom podendo estar aqui para falar desse tema, né? Que é tão importante, principalmente no Outubro Rosa, né? E que o Outubro Rosa ele é feito basicamente para a gente divulgar a importância do rastreamento no câncer de mama, né? O rastreamento a gente chama quando a gente vai fazer um exame diagnóstico, pode ser um exame de imagem ou qualquer outro exame diagnóstico, em uma paciente que é assintomática, ou seja, uma paciente que não tem nenhum sintoma. Então, no caso do rastreamento do câncer de mama, a gente usa a mamografia, que é um método de imagem, para avaliar essas pacientes assintomáticas a partir de uma certa idade. Aqui no Brasil, o que a gente recomenda é a partir dos 40 anos, a paciente tem que fazer mamografia. E qual a importância disso? Por que você vai fazer um exame numa paciente que não tem nenhum sintoma? A importância é porque para o câncer de mama, até hoje, o fator principal para melhorar o tratamento e o prognóstico do paciente é o diagnóstico precoce, ou seja, você diagnosticar o tumor numa fase inicial, em que ele ainda é pequeno, não tem nenhum sintoma, não é palpável, e com isso você aumenta muito as chances de ter um sucesso no tratamento. Perfeito, Almir. E qual a periodicidade, Paula? Ele Posso falou que... falar uma coisa? Claro! Então, assim, uma coisa que é importante a gente falar para todo mundo que está assistindo a gente é que não existe prevenção primária para o câncer de mama. A gente não tem vacina. Então, assim, o que a gente tem? A gente tem prevenção secundária, que é isso que o Almir falou. A gente tem diagnóstico precoce. Então, a gente acha o câncer na mama antes dele dar sintoma, e aí a gente interrompe a história natural. E aí, com isso, a gente tem impacto em mortalidade e tem muito mais opções de tratamento para essa paciente. Perfeito. Bom, o Almir comentou que é a partir dos 40 anos, né? Mas e a periodicidade, Paula? De quanto em quanto tempo essas pacientes têm que fazer esse exame? Então, é assim. Para pacientes de risco habitual, a gente recomenda o início, a partir dos 40, anualmente, fazer o rastreamento mamográfico. E a gente vai enquanto a mulher está bem. Enquanto ela tem uma expectativa de vida de pelo menos 5 anos, para que você tenha o benefício desse rastreamento em redução de mortalidade. Então, se você for ver a literatura médica, a gente tem diversas combinações de início, de periodicidade, mas isso que eu acabei de falar para vocês é a combinação que mais salva vidas. Isso ninguém discute. Então, a partir dos 40 anos, anual, enquanto a gente estiver bem. Inclusive, a gente tem um vídeo. Pode soltar ele aqui para nós? Então, esse, na verdade, é só um gráfico mostrando pra gente qual que é a recomendação do Colégio Americano de Radiologia e da Sociedade de Breast Imaging, né, de imagem mamária, que fala que a gente tem que, primeiro, aos 30 anos, estimar o risco da mulher. Porque é a partir desse risco que ela tem de desenvolver câncer de mama que a gente vai fazer toda a estratégia adjunta da mamografia que a gente vai falar em instantes. Eu queria aproveitar e te perguntar a respeito dos implantes, né? Porque a gente sabe que tem muitas mulheres com implantes mamários e que isso é sempre um motivo de dúvida, assim, puxa, eu tenho implante, mas eu devo fazer mamografia, não vai romper essa compressão? Como é que fica? Então, assim, quando a paciente tem implante, a gente, quando faz exames de imagem nela, primeiro, a gente pensa no rastreamento, que é identificar doença e com isso, né, ter o impacto da redução de mortalidade. E a gente também aproveita e vê a prótese dessa paciente, o implante dela. Mas assim, o rastreamento de pacientes com implante é feito do mesmo jeito que pacientes sem implante, com mamografia. A única diferença é que a gente, além de olhar, né, fazer as incidências vendo o implante, a gente faz umas incidências adicionais, que a gente desloca o implante para trás, para que a gente consiga ver a mama sem o implante estar na frente. Porque o nosso objetivo é ver a mama.
e procurar doença nessa mama. E não fiquem preocupadas. A compressão que a gente faz na mamografia não rompe o implante. As técnicas têm treinamento para isso, fazem bem devagarinho, e é super importante que essa incidência seja feita, porque senão a gente não vê a sua mama da melhor maneira possível. Inclusive, a gente também tem imagens. A gente também tem. Nós somos radiologistas, nós adoramos imagem. É isso aí. Esse daí é um mamógrafo. Muito bom. E aí é o posicionamento para fazer uma das incidências durante, né, o exame. E aí a mamografia, que é o produto final, que a gente vai olhar na workstation e fazer o laudo. Essas são as incidências vendo os implantes. E aí, só para mostrar para vocês como é feita a manobra, então a técnica vai empurrando suavemente o implante para trás enquanto comprime a mama. E essas são as incidências com a manobra para a gente ver a mama sem o implante. Então acaba ficando o dobro de imagens, né, do exame habitual de mamografia, né? Isso, é. E Almir, e a tomossíntese, né, que é outro método de imagem para avaliação das mamas e que pouco se fala nas campanhas de Outubro Rosa. Então, a tomossíntese, na verdade, ela é como se fosse uma evolução da mamografia, né? A mamografia a gente começou lá atrás, na década de 70, 80, começou a popularizar mais na década de 90, era a mamografia convencional, que era um filme de raio-x mesmo que a gente usava. A partir daí ela passou para a mamografia digital, né, que é computadorizada, a gente consegue ver a imagem com detalhamento bem melhor. E a tomossíntese é uma evolução disso, ou seja, a tomossíntese ela facilita bastante para a gente, porque em vez de você ter só uma imagem ali da mamografia convencional, você consegue fazer uma aquisição de imagem que é um pouquinho diferente. A gente tem até um vídeo também para mostrar isso. Mas o tubo de raio-x ele vai rodar um pouquinho assim enquanto está fazendo a imagem. E isso permite no computador você reconstruir como se fosse... A gente chamava uma época de mamografia 3D, né? Mas não é exatamente um 3D, mas é como se a gente estivesse vendo a mama 3D mesmo. A gente vai ver fatias da mama e que aí a gente consegue ter uma qualidade melhor de visualização das imagens. Ajuda tanto para a gente achar mais tumores, não aumenta tanto, mas aumenta a capacidade da gente detectar alguns tipos de tumores, mas principalmente melhora para a gente na nossa logística, assim, principalmente para tirar dúvidas. Muitas vezes a gente precisava fazer incidências adicionais, fazer complemento, fazer incidências com compressão, com outras incidências, outras imagens de mamografia, né? Apertar várias vezes para fazer outras imagens para a gente tirar a dúvida de imagens que a gente vê na mamografia convencional. E na tomossíntese isso já ajuda bastante, porque quando você faz a imagem da tomossíntese, muitas vezes a gente já tira aquelas dúvidas e a gente não precisa ficar fazendo muitos complementos. Excelente. Então isso ajuda... E eu acho que ajuda a gente também a ter segurança no que a gente está vendo, né? Sim, com certeza. Ai, será que aqui tem alguma coisa? Não, aqui tem alguma coisa. Porque Sim. como você tira a sobreposição, como o Almir falou, a gente consegue ter muito mais segurança no que a gente está vendo. Fica mais assertivo, né? Exato. E temos também um vídeo, né, Sempre. dessa tecnologia. Esse exame, ele é indicado para quem? É para todo mundo? Quem vai fazer um rastreamento? Né? Ele é disponível nas clínicas? Como é que é? Depende muito do lugar. Assim, eu acho que isso aí vai depender da rotina de cada lugar, mas ela tem aquelas pacientes que se beneficiam mais, né? A gente fala muito da densidade mamária. Se a mama é muito densa ou pouco densa, que na verdade isso está relacionado à quantidade de tecido adiposo, quantidade de parênquima, de glândula mamária que a paciente tem, né? Que isso é muito variável de paciente para paciente. Então, aquela paciente que não tem a mama muito densa, a mamografia convencional geralmente já é suficiente. A tomossíntese não acrescenta tanto. Mas para aquela paciente, principalmente que tem a mama mais heterogênea, aí nesses casos a tomossíntese acrescenta bastante, facilita a nossa interpretação do exame, né? Excelente, ó. E ali tem o videozinho, né, para mostrar como é que funciona. Você vê que o aparelho faz aquele movimentozinho ali, Uhum. né? Ele roda um pouquinho enquanto está fazendo a aquisição da imagem, que é diferente da mamografia convencional, que ele fica parado. E aquilo ali dele tá rodando, ele tá fazendo aquisição de imagem em vários ângulos diferentes e aquilo depois é construído no computador para a gente conseguir avaliar melhor aquela imagem, né? Excelente, incrível. Bom, já que estamos falando aqui de mamografia, eu quero aproveitar a presença de vocês dois super experts nesse assunto, radiologia mamária, para tentar desmistificar também algumas notícias que acabam circulando no mês de outubro, né? E que acabam sempre gerando ruído, né? Volta e meia tem um vídeo muito antigo que todo mês de outubro algum parente meu me manda, isso é verdade, isso não é verdade. Então tem esse vídeo dizendo que
o exame de mamografia estaria associado ao aumento do número de casos de câncer de tireoide, por conta da radiação do exame de mamografia. Inclusive, no vídeo, a pessoa fala que a gente deveria sempre usar o protetor de tireoide, a mulher deveria usar, e que os serviços que não oferecem esse protetor estão agindo de má fé. Então, Paula, poderia esclarecer isso aí para quem está nos ouvindo? Então, vamos lá, né, Aline? Isso é uma coisa que realmente a gente vira e mexe, é uma dúvida recorrente. Então, assim, por que isso surgiu? Porque os casos de câncer de tireoide estão aumentando. Mas estão aumentando em homens e mulheres. Então, assim, isso já é o primeiro ponto que fala contra o papel da mamografia nesse sentido. Homem não faz tanta mamografia quanto a gente. Então, fiquem tranquilos, não aumenta o risco, tá? Outra coisa que a gente sempre pensa, não tem nenhum caso na literatura mostrando assim, eu fiz mamografia e apareceu um câncer. Então, essa associação causa e efeito, a gente não tem comprovado. É teórico, né? Exato, é um risco teórico. Até porque a dose de radiação para a mama já é baixa, para a tireoide é mais baixa ainda. A gente sempre compara com a radiação que a gente toma de fundo. Não sei se vocês sabem, a gente toma radiação de fundo. Do sol, né? Quando a gente vai viajar de avião, a gente toma bastante radiação. Então, assim, a radiação que a gente toma na tireoide durante um exame de mamografia é o mesmo que 30 minutos na praia. Uhum. Então, só para vocês terem uma ideia, a dose é muito baixa e não tem essa associação. Inclusive, colocar o protetor de tireoide durante o exame de mamografia atrapalha. Porque você cria um volume, né, no pescoço que dificulta o posicionamento, afeta, às vezes a gente vê a região posterior da mama e às vezes tem que ficar repetindo, e isso aumenta a sua dose para a mama. Uhum. Então, assim, lógico que se a paciente chega e pede, a gente coloca. Mas é importante entender que, primeiro, não precisa, não aumenta o risco para a tireoide e pode atrapalhar a sua mamografia. Por isso que a gente acaba não oferecendo de rotina, né? Porque a gente sabe que no fim vai ter esse efeito de aumentar o número de incidências. Que a gente vai acabar por um posicionamento inadequado, né? E tem recomendações específicas sobre isso do Colégio Brasileiro de Radiologia, de todas as sociedades internacionais. Não é uma coisa assim que a gente acha, não é comprovada. Exato, que é da nossa cabeça a gente falando aqui agora, né? Não, é verdade. E aqui cabe um alerta, né? Porque tanta essa coisa da tecnologia, o WhatsApp, ele propicia a disseminação de informação, muitas vezes de qualidade, mas muitas vezes esse desserviço, né? Então é importante também que as pessoas tomem muito cuidado na hora de compartilhar, né? Uma coisa dessa, Sem dúvida. Eu fico triste, porque é um vídeo antigo que volta e meia ele volta. Eu falo, tem gente compartilhando ainda, né? Sem verificar a fonte, enfim. Se vocês quiserem ver, tem um videozinho. Excelente, Paula. Fazendo a mamografia com protetor de tireoide. Esse é o protetor de tireoide sendo colocado. Tá vendo? A gente encosta no mamógrafo para puxar ao máximo a mama, para que a gente consiga fazer a imagem da mama inteira, inclusive da região mais posterior. E olha como o protetor atrapalha e ele pode, às vezes, sobrepor nessa região posterior e não deixar a gente ver. E às vezes ele aparece na imagem, Exato. né? E ainda aparece pro radiologista, Exato. Né? E essa é uma compressão que a gente faz durante o exame da mamografia. Excelente, super esclarecedor, porque é difícil a gente explicar só em palavras, que vai atrapalhar. Aí tá explicado e tá demonstrado, né? Bom, e Almir, e o ultrassom? Já falamos aqui bastante, mamografia, tomossíntese. E o ultrassom? Quando é que entra em cena o famoso ultrassom? A ultrassom é uma ferramenta muito importante pra gente, né? No Brasil, principalmente, eu acho que é muito comum, né? A gente fazer mamografia junto com ultrassom. É uma prática muito comum e que ajuda bastante, porque se você for ver as recomendações, assim, na maioria dos lugares, assim, até fala, lógico que a mamografia é o mais importante, porque a gente tem alterações que a gente só consegue ver na mamografia. Calcificações, por exemplo, a gente só consegue ver na mamografia. Mas tem outras alterações que a gente consegue ver muito mais fácil no ultrassom, principalmente se for uma mama muito densa ou aqueles nódulos bem pequenininhos. O ultrassom ajuda a gente a ver lesões diferentes. Então, quando a gente associa, a gente aumenta a nossa acurácia, assim, tanto para a gente detectar mais lesão como para tirar dúvida, né? Em geral, o que a gente considera assim, que o ultrassom é aquele exame que vai tirar uma dúvida da mamografia ou fazer uma avaliação complementar, ou seja, o mais importante é você fazer a mamografia. Mas tem alguma dúvida na mamografia ou na mamografia a mama é densa, heterogênea, a gente complementa com o ultrassom, porque isso vai dar informação a mais para a gente em relação ao que a gente já está vendo na mamografia. E os dois se complementam.
É muito comum também, às vezes, os pacientes terem essa dúvida, né? Precisa fazer os dois, se um tá normal, você pode ter alteração só na mamografia, ou só no ultrassom, ou nos dois juntos. Então, um complementa o outro, eles avaliam coisas diferentes. Excelente, Almir. Eu acho que é bem importante esse ponto que tu trouxestes, né? Essa questão de que é necessária a mamografia, né? E eu ia até comentar aqui com a Paula, porque muitas vezes, embora a gente sempre oriente que o agendamento seja a mamografia primeiro, né? Quando a paciente vai fazer os dois, o combo, numa mesma visita, né? Então, faz a mamografia, vai para o ultrassom, o médico já olha a mamografia para fazer o ultrassom. Mas não é assim, acontece às vezes desse fluxo não seguir dessa maneira. Às vezes a paciente fez o ultrassom, né? Perguntou, tá tudo bem, doutor? Tá tudo bem. E ela não volta para fazer a mamografia porque o ultrassom tava tudo bem. E aí, como é que fica isso, Paula? Pode reforçar? Então, assim, como a gente falou no começo, a mamografia é um método que a gente sabe que quem faz morre menos de câncer de mama do que quem não faz. Então, ele que tá validado. E ele que faz parte da rotina do rastreamento. Todos os outros exames que a gente pode, e muitas vezes a gente acrescenta, são adjuntos da mamografia. Então, assim, não existe rastreamento sem a mamografia. O ultrassom complementa em alguns cenários, como o Almir falou, mas assim, eles vão muito bem e muito melhor como um casal do que individualmente. Então, assim, se houvesse um exame, gente, que fosse perfeito, a gente só faria ele. Então, por isso a gente vai pegando os pontos cegos de cada um dos exames e a gente vai adicionando outros para que a gente consiga ver a sua mama da melhor maneira possível. E por que todo mundo quer só fazer ultrassom e não quer fazer a mamografia? Porque a mamografia comprime a mama. Então, não é um exame que é, assim, isento de desconforto. Não é uma coisa insuportável, mas a compressão existe e torna o exame, né, pior, vamos dizer assim, do que fazer a ultrassonografia. Mas tem coisas que a gente só vê na mamografia. E uma delas é uma das formas de apresentação inicial do câncer de mama. Então, só fazer o ultrassom, muitas vezes você pode perder essa janela de diagnóstico inicial. Sim. Que é o nosso objetivo com o rastreamento, né? Então, voltando isso que lá a gente pro tá começo, aqui, né? O nosso objetivo é diagnosticar o tumor o mais precoce possível. Então, por isso que é importante a mamografia. Fica esse recado, né? Então, mamografia tem que ser feita, ultrassom normal não libera a mulher de fazer a mamografia. Isso. Assim como também pode acontecer o contrário. É comum os pacientes perguntarem pra gente também, mas a minha mamografia não viu o tumor foi visto no ultrassom. Pode acontecer. Por isso que muitas vezes a gente complementa, né, com ultrassom naqueles casos que tem indicação. Excelente. Bom, Almir, e a ressonância magnética, né? Tem muitas pacientes, até alguns colegas médicos, que acham que por ser um exame mais complexo, mais caro, é o melhor que tem, né? Então, vamos fazer ressonância, quem tem acesso tem que fazer. Como é que fica? Quando que ela entra em cena? Ela é indicada para todo mundo? É superior? Como é que fica? Então, a ressonância ela não é indicada para todo mundo justamente por ser um exame que é mais caro, usa contraste venoso, é um exame mais demorado, não é tão acessível. Então, quando a gente pensa, mais uma vez, aí voltando um pouquinho, no exame de rastreamento, a gente quer um exame que seja acessível, que todo mundo possa fazer, que seja fácil, rápido. Lembrando, mais uma vez, está fazendo para exame paciente que não tem nenhum sintoma, né? Você está fazendo em pessoas normais, mulheres normais. Então, a mamografia e o ultrassom entram na frente da ressonância aí nesse cenário. Mas, por outro lado, a ressonância é um exame que vai dar informações adicionais para a gente. A gente usa o contraste na veia, né? Tem que pegar um acesso venoso, fazer o contraste. E isso dá muito mais informação para a gente. Mas a gente não vai indicar aquilo, não precisa ser indicado para todo mundo. Tem indicações específicas de ressonância. Mas a ressonância, ela tem indicações específicas. Para o rastreamento, ela está indicada para aqueles pacientes que têm muito alto risco de ter câncer de mama. Então, como a Paula falou, é indicado que toda mulher, né, faça uma avaliação de risco com o seu médico, com o seu ginecologista, com o seu mastologista, para avaliar qual o risco que ela tem de desenvolver câncer de mama durante a vida. As pacientes que não têm risco aumentado estão aconselhadas a fazer mamografia a partir dos 40 anos. Mas aquelas pacientes que têm um risco aumentado ou porque têm alguma mutação genética, uma história familiar muito importante, que fizeram radioterapia na infância, por exemplo. Tem vários critérios que aumentam o risco daquela paciente ter câncer de mama. Essas têm indicação de fazer rastreamento com ressonância, porque aí é uma população bem mais restrita, mas que tem uma chance maior de ter câncer de mama. Então, com a ressonância, a gente consegue ter a possibilidade de detectar mais precocemente, que volta ao nosso princípio lá do rastreamento. A gente quer diagnosticar antes. Então, nessas pacientes que têm um risco muito alto, a gente pode usar a ressonância para fazer o rastreamento. E tem outras indicações de ressonância aí para
já para paciente que já tem um diagnóstico, para estadiamento, para avaliação de implante. Tem indicações específicas, mas a ressonância não é ainda um exame que a gente vai fazer para todo mundo, principalmente no nosso meio, né? Por conta de custo e de acesso. Eu acho que é o principal ainda. Um exame, eu acho que quando solicitado num contexto inadequado, ele pode até atrapalhar, né? Sim. No fim das contas. Bom, vamos mostrar então essa imagem de ressonância, que eu acho que é bem interessante também. A paciente entra aí, né? Ela fica deitada aí, então, de barriga para baixo. Uhum. Cada mama encaixa, né, num desses buraquinhos, como vocês vão ver agora. E tem que ficar paradinha, né? É um exame que precisa de estar completamente imóvel, que também às vezes é um desafio, né? A gente imagina que ficar paradinha, assim, em pouco tempo é fácil, mas não é nada confortável, né? Não é fácil. Quem já fez sabe que… E é barulhento, né? É barulhento. Uma coisa também que às vezes os pacientes se assustam quando não sabem. E uma das coisas que a gente sempre presta atenção nesse posicionamento é para a paciente ficar confortável. Sim. Porque como a Aline falou, precisa ficar quietinha. O exame dura 15 minutos, então a gente perde um tempo inicial nesse posicionamento, lógico, para a mama estar bem posicionada dentro da bobina, mas para que ela fique confortável. Então o braço pode estar para cima, o braço pode estar para baixo. Bom, e Paula, e no final dos exames, que a gente comentou aqui, mamografia, ultrassom, tomossíntese, ressonância, todos no final tem lá uma nota, né? Tem um número, uma sigla, BIRADS e um número. O que significa esse número, Paula? Bom, então, Aline, o BIRADS a gente coloca em todos os nossos exames de imagem, quando a gente vai laudar. E o BIRADS, na verdade, é uma padronização. A gente tem critérios para a caracterização das lesões que a gente vê nos diferentes métodos de imagem mamário, e a gente classifica essas lesões e padroniza a descrição. Por que isso é importante? Porque eu falando um determinado BIRADS, o Almir sabe o que eu estou falando, a Aline sabe o que eu estou falando, o radiologista lá em Tóquio sabe o que eu tô falando. Então, no mundo todo, é padronizado. E aí, a gente pega a lesão, descreve de maneira padronizada, e aí no final do nosso laudo, como se fosse um resumo, a gente põe um número. Esse número tem uma conduta associada e um risco de malignidade associado. Isso que é o mais importante. Então, vale para facilitar a comunicação, deixar o nosso laudo mais objetivo, conciso e inteligível para todo mundo que pega os exames. É para isso que ele foi criado. Excelente, uma linguagem universal, né, que todos se entendam. Muito bom, Paula. Bom, e outro ponto que é um grande desafio aí na rotina do radiologista são os famosos exames anteriores, né, que a gente tanto insiste, né, que o pessoal quando vai agendar sempre é orientado a pedir para o paciente que leve, né, os exames anteriores e que na rotina a gente vê que tem muitas pacientes que não levam, né, e às vezes eu já até ouvi assim, não vou levar que eu quero ver a opinião dele se é igual a do ano passado, né, que quer botar o médico à prova. E aí, Almir, qual que é a importância dos exames anteriores? Isso é uma coisa que realmente é complicada assim pra gente, porque o exame anterior pra gente é muito importante. A gente muitas vezes vai definir a conduta ou definir esse número do BIRADS que a Paula estava falando baseado no exame anterior. Então a gente sempre orienta até os pacientes que façam os exames sempre no mesmo local, né? Porque é o mesmo aparelho, é o mesmo sistema, você consegue ter acesso a esses exames de forma mais fácil. Mas se for fazer em outro lugar, sempre levar o exame anterior para o médico poder comparar. Porque, por exemplo, eu posso ter uma mesma alteração, que eu comparando com o exame anterior, eu vou dizer que aquilo é benigno, com certeza, vou classificar como um BIRADS 2, um exemplo. E essa mesma alteração, se eu não tenho o exame anterior, eu posso sugerir que faça uma biópsia para tirar a dúvida, porque eu não tenho esse exame anterior para ter de comparação. Então, muda totalmente, em alguns casos, a nossa avaliação, o fato de ter ou não o exame anterior. Por isso que sempre que tiver, é super importante que leve. A gente até brinca que, às vezes, o diagnóstico do câncer de mama não é pontual. Né? Na linha do tempo, bom, tem diagnósticos que são evolutivos. Que você olha e fala assim, nossa, isso aqui parece mama, mas quando você olha o exame anterior, apareceu. Então, isso é super importante. E uma das máximas, né, é que as pacientes mudam de casa e todas elas perdem os exames anteriores. Incrível. Acho que o pessoal da Graneiro tem um armário que eles colocam todos Perdeu na mudança. E outro ponto que eu acho bem importante é levar o laudo e as imagens, né? Sim. Quando a gente fala de mamografia, a gente não quer olhar só o laudo, a gente olha as imagens, a gente quer ver se… Bom, porque de repente tinha uma alteração lá que o médico anterior de repente deixou passar. Talvez a gente até, numa visão
numa questão evolutiva a gente Exato. perceba, não é que ele tem errado, né? Exato. Então, é muito importante que leve as imagens. Eu sempre também, eu acabo insistindo nisso, que é bem importante, né? E às vezes a gente precisa até ver mais de um exame anterior, né? Isso. Então, às vezes, se tiver mais de um. Às vezes tem um exame anterior de muito tempo. Tem paciente que fica, sei lá, agora na pandemia isso foi muito comum, né? Paciente que ficou 3, 4 anos sem fazer o exame. Aí o paciente falava pra gente, doutor, nem trouxe porque já tem tanto tempo. Mas mesmo esses são úteis pra gente, né? Na dúvida, leva. Leva Exato. lá o envelope e a gente se vira. O que agora tá acontecendo muito, eu não sei com vocês, o pessoal tá levando o exame anterior no celular. Tá. Isso é difícil. Isso é complexo pra gente. Pra mamografia, ainda a imagem do filme o paperless, né, que veio para ficar assim, é uma coisa importante a gente pensar na questão ecológica, mas também tem que pensar nessas questões. A gente tem que amadurecer de chegar num ponto ótimo, né, para todo mundo, né? Porque não dá para prejudicar também o dia a dia ali do fluxo de trabalho e para a gente conseguir acessar mesmo, né, essas imagens. Pelo menos ter as informações lá, né? Que às vezes você recebe a senha, exato, o login, login que a gente consiga. Põe pra gente, a gente consegue checar. Acessar, né? Aí a gente consegue no computador. Perfeito. Bom, e agora vamos falar um pouquinho de procedimentos, né? Felizmente, a gente hoje consegue fazer procedimentos e descobrir qual é a natureza de uma lesão com procedimentos minimamente invasivos, né? Uma grande evolução aí da medicina. Acontece que tem muitas pacientes que quando tem a biópsia indicada, elas quase que entram em pânico, né? Porque, meu Deus, eu vou ter que fazer uma biópsia, como se ali já tivesse o diagnóstico. Paula, há motivo para pânico diante de uma necessidade de biópsia? E quais são os métodos de imagem que podem guiar essa biópsia? Então, pânico nunca. A gente… quando você tem uma biópsia indicada, lógico, é um motivo de apreensão, de ansiedade, mas não de pânico. Primeiro, os exames são seguros, acurados, a gente consegue fazer de maneira percutânea e a gente pode fazer guiado por vários métodos de imagem. A gente pode fazer guiado pela mamografia, pelo ultrassom, ou até pela ressonância. O que vai fazer a gente escolher um ou outro é onde a gente consegue enxergar melhor essa lesão e se é visto em todos, a gente tem uma hierarquia. A gente sempre prefere o ultrassom, porque o ultrassom a gente consegue ver em tempo real o que está acontecendo. E a gente faz os exames com anestesia. A gente não gosta de dor, a gente não quer dor. Então, assim, os exames são feitos com anestesia local, tá? Não é anestesia geral, é anestesia local. Então, você não vai sentir absolutamente nada. E o que é importante você saber? Lógico que para o indivíduo é sempre sim ou não. Mas a gente não estava falando para vocês do BIRADS? O BIRADS tem um risco de malignidade associado. E a gente usa isso para nortear o nosso raciocínio que você está esperando ou não daquele exame. A imensa maioria das coisas que a gente biopsia são benignas. Então, se você pega, assim, globalmente, lesões que a gente indica a biópsia, 70% das vezes são benignas. Excelente. A gente peca por excesso, né? O nosso Sim, objetivo nossa é evitar tolerância perder um diagnóstico de um câncer. Então, a gente muitas vezes indica a biópsia, mesmo sabendo que a chance daquilo ser um câncer é baixa, mas a gente prefere fazer a biópsia para ter certeza. Excelente. A nossa tolerância é muito baixa. A gente não tolera risco maior que 2%. Só para vocês terem uma ideia, né? Tudo que tem um risco maior que 2% de ser câncer, a gente biopsia. Perfeito. Bom, e eu percebo que as pacientes, além da apreensão própria do momento, né, de uma indicação de biópsia, quando elas vão biopsiar, elas estão muito apreensivas não só pela possibilidade de um diagnóstico, mas elas também têm medo do procedimento. Elas chegam, vai doer, vai ter anestesia. Então, assim, isso eu acho que também é um ponto que eu percebo que elas chegam ali sem essa noção, assim. Eu queria que o Almir falasse um pouquinho sobre isso. Dói o procedimento? Não dói. Como a Paula falou, assim, a gente faz anestesia local, né? É um procedimento bem tranquilo. Eu até brinco com os pacientes assim, falo que é como se fosse tirar sangue, um pouquinho mais demorado, mas a gente fala também sempre que é uma anestesia igual de dentista, né? Então você sente uma picadinha primeiro, que é aquela ardidinho da anestesia, mas depois você não sente mais dor. Mas é muito comum mesmo essa ansiedade. Hoje em dia é muito comum os pacientes procurarem informação na internet, ou sempre conhece alguém que fez e tem uma experiência que não foi boa. Uma experiência que nunca é boa, mas quando a gente, no final do procedimento, pergunta para o paciente, e aí, foi melhor do que você imaginava? Todas falam, nossa, foi muito melhor. Não deu nada. Foi muito tranquilo. Eu sempre pergunto para a paciente, quando você chega na sala, que vai fazer o procedimento, a gente sempre explica antes tudo o que vai acontecer, e você vê que ela tá daquele jeito. Aí eu falo assim, mas você tá com medo de mim? Do procedimento? Do resultado? Então assim, dá uma quebrada no gelo. Exato, que gera ansiedade. E a gente vai explicando. E assim, é tolerável.
E cicatriz, deixa cicatriz? Não, normalmente não. A gente faz, é uma agulha fina, né, que a gente usa. Às vezes a gente faz um cortezinho bem pequenininho só para facilitar a entrada da agulha, mas não precisa de ponto, não precisa de nada. Aquilo cicatriza normal, em 1-2 semanas já nem dá para perceber mais. De risco, assim, pode ter um pouco de sangramento, que é normal, mas nada que preocupe. De orientação que a gente dá para as pacientes, geralmente, depois do procedimento, né, evitar. Aí depende também do procedimento, de como é que foi em cada caso, né? Mas a gente geralmente pede para evitar fazer esforço físico. Vida de princesa. Pegar peso e tal. Pelo menos no dia da biópsia, até um dia depois, a depender, né? Tem algumas lesões que são mais difíceis, ou a depender de como foi a biópsia. Mas geralmente no dia do procedimento, no dia depois, e depois a vida normal, não precisa fazer nada. A gente tem videozinho, né, sobre isso também. Tem vários. Vamos mostrar? Eu acho que também é bem legal, tem né? Tem sobre todos os métodos, né? Tem guiado por mamografia, guiado por ultrassom e guiado por ressonância. Excelente. Eu acho que é bom mostrar também para entender, né? Porque tem essas diferenças. É feito em clínica de imagem, porque é guiado por imagem, né? Com uma anestesia local. E a paciente faz ali coisa de 20 minutos, tá pronto, né? E vai embora no mesmo dia. E vai embora, andando, é tudo muito tranquilo, né? Exato. E na maioria dos casos, a gente tá vendo aqui que o resultado acaba sendo tranquilo, benigno, né? E é muito seguro porque a gente vê na hora, né? A gente tá vendo a imagem, a gente coloca a agulha, a gente confirma que a agulha tá no lugar que tem aquela alteração que a gente viu no exame, para colher material. A biópsia, quando a gente colhe o material ali, né? Que aquilo a gente vai mandar pro laboratório fazer uma análise microscópica, né? Ver na microscopia lá, na histologia. E aí esse resultado volta para o radiologista olhar para ver se é condizente com a suspeita dele, né? E aí fecha o diagnóstico. Porque se em alguns casos a gente estava esperando algo, né, diferente, a gente volta com o patologista, discute, né? Então existe toda uma segurança, né? Nós somos pessoas de detalhes. Detalhes no posicionamento, detalhe na correlação, detalhe na segurança da agulha. Esse aí é o guiado por mamografia. Guiado por mamografia. A paciente fica deitada de barriga para baixo, né? Com a mama ali pendente, a mama fica comprimida, porque na mamografia a gente precisa comprimir um pouquinho a mama. E coloca a agulha ali que vai tirar uns fragmentos, uns pedacinhos da mama que a gente vai mandar para análise, né? E no final coloca um clipe. No lugar da biópsia. Que também um clipe é só para ficar marcado o local lá que fez a biópsia, pra gente saber daquilo nos exames que a paciente fizer depois. E aquilo pode ajudar se precisar fazer uma cirurgia e tal, mas não causa nenhum problema também ao paciente. É uma dúvida também comum, Exato, né? É isso que eu ia até falar. Ó, o clipezinho ali. Pensa num arroz, divide na metade, esse é o tamanho do clipe. Então assim, não palpa, não sente, não dá alergia, não apita no banco, não apita no aeroporto, pode fazer ressonância. Não tem problema nenhum. Marca o lugar da biópsia. Sim, excelente. Tem mais um videozinho, acho que é o vídeo 8. Esse é a biópsia guiada por ultrassom, então como é guiado por ultrassom, começa com ultrassom. Que acaba sendo o método que tu comentou, que é o preferível, né? Se a lesão é vista nos 3 métodos, a gente vai preferir esse. Sempre. Que acaba sendo até mais confortável para paciente. Para todo mundo. É mais rápido. Mais rápido, a gente vê o que está acontecendo. Então, assim, para todos os métodos, a gente sempre faz asepsia. Então, a gente passa clorexidina em geral. E sempre anestesia local. Vocês viram na estéreo, vão ver agora no ultrassom. A gente anestesia. Isso aí é anestesia. Essa é anestesia. A tal da famosa da anestesia do dentista. Exato. E aí, por ultrassom, a gente tem vários métodos que a gente pode fazer. A gente pode fazer por agulha fina, que tira celulinhas ou para esvaziar cisto. Aquela que tá entrando ali, branquinha é a agulha, né? Que o médico consegue ver entrando na lesão. Essa é a biópsia por agulha grossa de fragmentos, que a gente chama de core. Então, olha como o ultrassom ajuda a gente, porque a gente vê o tempo inteiro onde está a agulha, onde está a lesão, e aí a gente consegue ter segurança da nossa amostragem. Então, a agulha de core, ela avança, né, quando a gente vai colher o material. Nessa daí a gente tira uns pedacinhos, né? E essa também a gente tira uns pedacinhos, e esse tira uns pedacinhos a vácuo. Vocês vão ver a agulhinha abrindo e fechando, e diminuindo o tamanho da lesão que vai entrando dentro da agulha e vai indo para a amostragem. Os fragmentos retirados. E para todos esses procedimentos, só um orifício, né? Então, só um orifício, exato. Que a paciente vê, puxa, você quantos fragmentos? Ela já imagina a gente entrando várias vezes em orifícios diferentes, mas é um só. Sempre pelo mesmo lugar que já está anestesiado. E acaba sendo bem tranquilo. Mas, Paula, tem alguns casos em que essa biópsia, ela acaba não sendo conclusiva, né? Ou que a paciente acaba sendo indicada uma biópsia cirúrgica. Por que isso acontece? Então, tem algumas situações em que isso pode acontecer. Primeiro, aquilo que você falou, Aline, a gente sempre faz correlação.
Então, a gente espera o resultado do patologista e aí a gente vê se o que o patologista viu no microscópio explica o que a gente está vendo na imagem. Se essa correlação não está batendo, a gente ou parte por uma biópsia com uma agulha maior, ou às vezes parte por uma biópsia cirúrgica que vai tirar toda aquela região da mama. Uma outra situação que pode ir para a biópsia cirúrgica, apesar de um resultado benigno, tem algumas lesões na mama que, apesar de benignas, eu sempre gosto de explicar assim, elas andam com pessoas barra pesada. Então, assim, é benigno, mas na periferia pode ter coisas que não são tão benignas assim. Então, nessas situações, apesar da lesão ser benigna, a gente indica ampliação cirúrgica. Basicamente isso, né, Almir? Tem mais alguma situação que você pensa que a gente pode ir para cirurgia? Apesar de um resultado benigno de biópsia? E quando vem um resultado positivo, aí sim, aí tem todo o tratamento e a gente consegue planejar melhor, por isso o procedimento antes. Pra gente ter certeza se é benigno, como é a maioria, a gente fica tranquilo e aí continua seguindo a paciente. Se for alguma coisa positiva, você consegue fazer um melhor planejamento do tratamento. Hoje em dia, acho que a grande maioria das vezes a gente tá ficando cada vez menos frequente, né? Isso, a paciente precisar ir para cirurgia, porque a gente já tem tantos métodos, como a gente mostrou aí, que na grande maioria dos casos o diagnóstico já é por imagem mesmo, né? Por alguma biópsia guiada por imagem. Muitas vezes a paciente faz o tratamento antes, né? E vai para cirurgia depois, até quando dá alguma coisa. Então, hoje em dia é bem confiável o diagnóstico da biópsia mesmo. Nossa, que delícia esse nosso papo, dá vontade de ficar aqui o dia todo com vocês, né? Eu acredito que quem está em casa nos ouvindo também está conseguindo entender, vocês são muito, muito didáticos. Bom, nós falamos então de mamografia, tomossíntese, ultrassom, ressonância, biópsia. O que a gente pode esperar para o futuro quando a gente fala em diagnóstico de câncer de mama? A gente tem sempre muita novidade aparecendo, né? Radiologia é uma coisa que não para, assim. Eu acho que na medicina é uma das coisas que mais envolve tecnologia, né? E que sempre está aparecendo coisas novas, né? A gente tem aí vários métodos que estão sendo desenvolvidos aí em várias fases, né? Tem alguns que já estão aí disponíveis. Por exemplo, a gente tem a mamografia com contraste, que é um exame que está chegando cada vez mais aqui no nosso meio. No exterior já tem muitos lugares que já fazem de rotina. E é um exame muito interessante porque ele combina assim, a mamografia que a gente já faz, já conhece, já tem, é disponível, é mais barato. E combina aquilo, ela usa o contraste como se fosse a informação que a gente tem na ressonância. Porque na ressonância a informação mais importante que a gente tem é a informação do contraste, quando você injeta na veia. Então na mamografia a gente vai injetar um contraste que é diferente do contraste da ressonância, o contraste iodado, que é o mesmo que usa em exame de tomografia, super seguro também, não tem problema nenhum. E você faz a mamografia depois de ter feito aquela injeção de contraste. E aquilo vai dar pra gente uma informação adicional que é super importante e que, pelo custo, é uma informação parecida com a ressonância, mas com um custo bem mais baixo. Então, isso tem o potencial de ser muito útil pra gente aqui, até para rastreamento, pra gente disseminar isso. E tem paciente, como a gente falou, que não consegue fazer ressonância, né? Porque tem alguma contraindicação, tem claustrofobia, tem alguma, sei lá, prótese metálica, marca-passo. Apesar de cada vez mais a gente tem conseguido fazer nesses pacientes marca-passos, inclusive compatíveis com ressonância. Mas mesmo assim, eu acho a mamografia com contraste é um método que eu acho que tem tudo aí para no nosso meio ser uma coisa legal. A gente já tem começando, tem alguns serviços que já estão fazendo aqui no Brasil e eu acho que isso vai ser super útil. Tem vários outros também, de ultrassom, de ressonância, tem protocolos de ressonância abreviada que a gente tem feito também, como a gente falou, a gente tem tentado reduzir cada vez mais o tempo da ressonância. Então, hoje em dia tem protocolos que você faz o exame em menos de 5 minutos, que seria o ideal, né, para o rastreamento, para a gente fazer um exame mais rápido, para o paciente tolerar melhor aquele exame e sem perder, lógico, a capacidade de diagnóstico. E tem a questão também da inteligência artificial, que na radiologia é uma coisa que também é muito importante. Ainda está ali no comecinho, né? Não foi... Acho que há uns 5 anos atrás a gente achava que já estaria mais avançado, mas já tem em várias situações que a inteligência artificial ajuda a gente. Tem vários softwares que ajudam a gente a avaliar exame de mamografia, avaliar exame de ultrassom, de ressonância, a melhorar a qualidade do exame. Ainda não dá para dizer assim que a inteligência artificial ela não consegue fazer nada sozinho ainda. Mas ela já tem várias situações que tem assim, uma promessa de ajudar bastante. Auxilia o fluxo de trabalho, né? Do radiologista, né?
É o que a gente espera. E derivar informações também, né? Que às vezes com o nosso olho a gente não consegue ver, mas fazendo análise de computador a gente consegue tirar muito mais informação. Excelente. Tira um pouquinho a subjetividade, Exato. né? Deixa a coisa mais objetiva e aumenta a nossa confiança, como a gente Sim. falou. Na tomossíntese tem sistemas que você usa com inteligência artificial que vai ajudar a gente a ter um diagnóstico melhor, entendeu? Agora, torcer para que tudo isso se acelere e que a gente torne isso tudo acessível, né? Porque eu acho que esse é o ponto mais difícil aqui num país como o nosso, tão grande, tão extenso, onde há tantas diferenças ainda, né? É de que essas tecnologias cheguem para todos, né? Então é o que a gente deseja. Bom, estamos aqui nos aproximando do final, infelizmente. Eu não poderia deixar de falar da 6ª Pedalada e Caminhada Rosa, apoiado pelo Salomão Zop. Doutora Paula, pode falar um pouquinho sobre essa iniciativa? Então, gente, é uma parceria do Salomão Zop com o Instituto de Quimioterapia e Beleza. A gente vai fazer uma caminhada pedalada na Avenida Paulista no dia 9 de outubro, das 8h30 ao 12h30. Então, estão todos convidados. Por favor, estaremos lá e será uma honra recebê-las. Obrigada. Excelente. Bom, chegamos aqui ao final. Adorei estar aqui com vocês hoje. Vocês são 2 colegas assim que eu admiro muito, 2 super experts em mama. Obrigada pelo tempo de vocês e por abordarem esse tema de forma tão didática. Vocês estão aí em tantos congressos falando de forma super técnica, mas conseguiram aqui trazer para quem está em casa, né? Para quem não tem esse dia a dia médico aqui, de uma linguagem muito, muito acessível. Obrigada, viu? Imagina, é um prazer estar aqui. A gente que agradece a oportunidade. O nosso objetivo é sempre estar divulgando mais, né? Desmistificando, né, e divulgando para que cada vez mais pessoas possam ter acesso, fazer os exames, ter o diagnóstico precoce para a gente justamente evitar ter problemas aí, né, relacionados ao câncer de mama. A gente sabe que é uma doença muito comum, basicamente todo mundo conhece alguém, né, que já teve câncer de mama, mas o nosso objetivo é desmistificar para fazer cada vez mais esse diagnóstico precoce e tratar, né, como se fosse uma doença normal. Isso aí, excelente.